Vamos, senhores e senhoras, futuros advogados, aí estamos aí, mais um bloco. Agora vamos trabalhar da questão ali de nexo de causalidade, que está ali inserido dentro do primeiro substrato do crime ali, quando trabalhamos com a teoria finalista, né, que é o fato típico. Está ali a conduta, nexo de causalidade e o resultado, tá? E ali vamos trabalhar bem, muito disso aqui e vamos falar muito também sobre a teoria da imputação objetiva. Tem três questõezinhas aí seguidas que aconteceram aí durante todo o exame de ordem, ou mais ali em questão discursiva. Também as questões discursivas caíram bastante, a chamada teoria da imputação objetiva, tá? Vamos com muita tranquilidade ver aqui sem muita delonga a nossa questão, ali é 24 de 230, tem muita informação para passar aí, vem dizendo que ocorreu em 2013, mas aí vira e mexe, acontece questões voltadas nesse sentido aí, tá? Vem dizendo que Jane, dirigindo seu veículo dentro do limite de velocidade para a via, ao efetuar manobra em uma rotatória, acaba abalroando o carro de Lorena, que, desrespeitando as regras de trânsito, ingressou na rotatória, enquanto Jane fazia sua manobra, né? Em virtude do abarroamento, Lorena sofreu lesões corporais. No sentido, e com base aqui, vem aqui, olha aqui, senhores, ó, pela teoria, com base na teoria da imputação objetiva, acionar a alternativa correta, tem que marcar aqui, correta, alternativa correta, tá? E aí vamos abrir aqui, dar uma rápida passagem, um passant mesmo, em relação à teoria da imputação objetiva, que, na verdade, se formos falar aqui, seria quase 2 horas falando sobre teoria da imputação objetiva, tá? A teoria da imputação objetiva surgiu ali na década de 70. Os dois doutrinadores precursores ali, o Klaus Rochin e Guten Jacobs, eles analisavam ali que a sociedade era de risco, mas temos que conviver. O risco é inerente ao convívio da sociedade, tá? O risco de andar de avião é um risco, o avião pode cair, causar mortes ali, sim, é um risco. O risco de andar de carro, motocicleta, é um risco, mas temos que conviver com esse risco. Então, ele parte do princípio da sociedade de risco, tá? Agora, se o risco é tolerável, andar de carro normal, obedecendo todas os normativos de trânsito, é tolerável? Então se admite. Agora, se o risco é intolerável, não se admite esse risco aí, tá? Temos até um limite até onde podemos ir. Daí existe o risco permitido e o risco não permitido, ou chamado risco proibido. Eles lançam luz nesse sentido aí, tá? Então, seguindo aqui, para entendermos mesmo a teoria da imputação objetiva, ela significa que, num conceito preliminar, atribuir a alguém a responsabilidade penal no âmbito do fato típico, conforme nós falamos agora, logo no início, em relação ao fato típico, que é o primeiro substrato do crime, levando em consideração a teoria finalista, né? Que tem ali dividido em três: fato típico, antijurídico e culpabilidade, levando em consideração a esse âmbito do fato típico, sem levar em conta o dolo, né, do agente, que o dolo é um requisito, sabemos que é um requisito subjetivo ali, que é analisado dentro mesmo do fato típico, né, conforme nós já falamos. E, então, seguindo esse entendimento que o Rochin e o Jacobs nos traz, ele diz que, na verdade, é uma atribuição de uma conduta ou de um resultado normativo a quem realizou um comportamento criador de um risco juridicamente proibido. Ele somente poderá ser responsabilizado, o agente somente poderá ser responsabilizado se o risco for juridicamente proibido, ou chamado risco desvalorado, tá? Se ele ultrapassar a todos os seus critérios que são apontados. E falando em critério, o Claude Rochin, ele traz alguns critérios. Vamos ver alguns critérios de Rochin, que existem vários critérios, mas vamos ver os critérios de Rochin, que muito nos interessa para resolvermos várias questões aí, e também os critérios utilizados na teoria da imputação objetiva em relação a Jacobs, tá?
Um critério bem em voga mesmo de Rochin é a diminuição de risco. Ora, se eu tenho um risco permitido e eu diminuo esse risco, eu, como agente, eu causo um dano menor para evitar um dano maior. Por isso, a conduta em relação à imputação objetiva será dado como fato atípico. Tá bom? Se eu diminuo o risco, eu tenho, mesmo causando um ilícito ali, vamos observar que tem questões nesse sentido aí, mas a minha conduta torna-se atípica, tá bom? Aí ele trabalha com diminuição de risco, o Rochin, e também trabalha de aumento de risco permitido. Até onde eu posso aumentar o meu risco, até onde eu posso incrementar aquele risco que eu não ultrapasse, não extrapole o limite do risco juridicamente tolerável. Então, ele trabalha também com esse critério de aumento do risco permitido, tá bom? O risco já existe por si só. Agora, se eu ultrapassar o limite do risco permitido, obviamente, eu poderei sim responder, tá? O outro critério que o Rochin ele trabalha é sobre a esfera de proteção da norma. A esfera de proteção da norma alcança somente a norma jurídica tutelada. Vamos imaginar a mãe que, ao saber que o filho foi assassinado ali por um latrocínio, ela tem um ataque cardíaco e morre. O agente que matou o seu filho ali, ele vai responder pelo latrocínio, mas não pode também responder pela morte da mãe. Então, a esfera de proteção da norma é somente aquele bem jurídico tutelado, tá? É o que o Rochin nos traz aí. Os critérios já adotados por Jacobs, o Kudien Jacobs, né, alemão aí, são os critérios do risco permitido, tá? Do risco permitido. Aí ele faz uma pergunta, lança uma pergunta, ou nos dá a oportunidade. Ele não lançou essa pergunta, nós que estamos aqui tentando trazer para a nossa realidade aqui, tendo em vista que essa teoria já tem muito, né? Mais de 50 anos essa teoria vem lançada pelos alemães. Tá? E Rochin ainda é vivo, hein? Lá Rochin ainda é vivo, tá? Pelo menos até 2021, aí, até onde nós temos conhecimento. Então, ele pergunta em relação a esse risco permitido, ele não, né? Vamos trazer para a nossa realidade, que se pergunta, a necessidade de não se fabricar mais motocicleta por conta da segurança dos motoboys, para evitar que eu não tenha mais acidente com motoboy, eu tenho que parar de fabricar motocicletas? Ora, eu tenho que ir até o meu risco permitido. Então, há necessidade, sim, os motoboys precisam, necessidade de não fabricar, não, mas de ter a fabricação de motocicleta, é um trabalho ali dos motoboys, e ele precisa desse instrumento de trabalho que é a motocicleta, mesmo tendo ali o chamado risco permitido, é um risco permitido que se tem, tá? O outro também que Jacobs nos traz, outro critério, é o princípio da confiança. A confiança é uma necessidade imperiosa para o convívio em sociedade. Eu tenho que confiar no outro, eu tenho que confiar no cruzamento, que se o sinal verde está para mim, eu tenho que confiar que ninguém irá ultrapassar aquele cruzamento, porque eu tenho a minha preferência, tendo em vista que o sinal está verde para mim. Eu tenho a certeza de que eu estou passando no meu sinal verde e ninguém irá ultrapassar, mesmo que seja na faixa de pedestre ali, e poder vir ser atropelado. Então, existe essa questão de o princípio da confiança, que é o nosso convívio mesmo em sociedade, e tem outro critério que o Rochin utiliza, que é a chamada autocolocação em risco. Ora, se eu sou paraquedista, ou eu não sou paraquedista, por exemplo, mas eu sou paraquedista, e eu venho a querer me aventurar, eu estou botando a minha vida em risco. Eu estou com o consentimento, né, mesmo com o meu consentimento, eu estou indo lá para o avião a cerca de 12 mil pés, né, de altura, ali cerca de 4 quilômetros de altura, e eu estou colocando a minha vida em risco. Então, estou me chamando de autocolocação em risco. Tá? E se acontecer alguma coisa comigo, o instrutor será responsável por isso? Ora, se ele agiu dentro do risco permitido, ele não poderá ser responsabilizado por isso. Tá? Ele atingiu dentro das normas, todas as normas previstas, e acontecer algum incidente, será considerado como uma fatalidade. Tá bom? Então, continuando aqui, a questão agora fica muito claro para nós respondermos em relação a isso, e vem perguntando aqui, vem dando as alternativas. Jane não praticou o crime, pois agiu em exercício regular do direito?
Não, não, não. A Jane, a questão de exercício regular de direito ali, que é uma das excludentes da ilicitude, ela não se amolda aqui ao caso que nós apresentamos aqui. O exercício regular de direito, ali o policial ele tem mandado, ele entra na casa com o mandado, então ele está no seu exercício regular de direito com o mandado judicial, ele não está ali fazendo a violação de domicílio, lá previsto lá no artigo 150 do Código Penal. Então, não é o caso aqui. Nesse caso aqui, a letra B, Jane não responderá pelas lesões corporais sofridas por Lorena, com base no princípio da intervenção mínima. Ora, lembramos lá daquele do princípio, o princípio da intervenção mínima é a última ratio. Enquanto outros direitos não conseguem resolver, não conseguem lá, são ineficazes ou insuficientes, aí sim, vem para a nossa esfera. E a lesão corporal, por mais que seja ali, ela seja abarcada pelo direito penal, que é a lesão corporal leve, no caso aqui, vamos lá resolver pelo juizado especial criminal, conforme prevê lá o artigo 88 da Lei 9.099, né, que é o chamado GCRIM, né? E ali, sim, terá sim uma intervenção mínima, mas o caso aqui não se amolda à intervenção mínima, tá? Tendo em vista que nós estamos trabalhando com a teoria da imputação objetiva. A letra C aqui, Jane não poderá ser responsabilizada pelo resultado com base no princípio da confiança, justamente aqui, que é um dos critérios adotado por Jacobs, né? Então, aqui, essa alternativa aqui, ó, muito, mas muito mesmo, nos interessa. Vamos ver, a D, Jane praticou o delito previsto no Código de Trânsito brasileiro, mas poderá fazer jus ao benefício penal. Ora, se ela não tem a responsabilidade pelo resultado, com base no princípio da imputação objetiva, em relação à teoria da imputação objetiva, ela não pode, então, cometer aqui, não pode ter praticado o delito ali previsto pelo Código de Trânsito brasileiro. É muita informação. Mas vamos aqui para frente, vamos para outra questão. A outra questão também traz aqui, olha aqui, ó, acerca da teoria da imputação objetiva. Cai bastante. Muito embora tenha caído em 2012, mas pode, senhores, cair novamente aí. Aqui vem dizendo que José conversava com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José percebe que João, do alto do edifício, jogaram um vaso mirando a cabeça do seu interlocutor, né? No caso do Antônio ali. Assustado e com o fim de evitar a possível morte de Antônio, José empurra com força o seu colega ali, Antônio. Antônio cai e fratura o braço, houve uma lesão corporal, né? Do alto do prédio, João vê e fica irritado ali que não ter atingido a cabeça cheia ali de Antônio, né? Pela intervenção rápida de José. E aí vem questão da teoria da imputação objetiva, e aí nós vamos dar aquela, já falamos, né? E vamos dar relembrada em relação ao que nós falamos na primeira questão, na questão anterior, em relação a Jane e a Lorena, vamos amoldar aqui. Para imputar um crime a alguém, né? Já falamos isso aí, não basta aquela clássica relação da causalidade, né? Muito embora haja uma causalidade ali do fato de José empurrar Antônio, há um nexo causal e vinha fraturar o braço, mas houve o quê? Uma chamada diminuição de risco, A conduta de José de empurrar Antônio, visava diminuir o risco, que é um dos critérios que nós vimos em relação a Roxinho. Voltamos a repetir aqui. O risco de Antônio de morrer era iminente, do vaso bater na sua cabeça, tá? Então, nesse caso aí, José não pode ser responsabilizado pela lesão corporal, tá? Pois que visava salvar a vida do seu colega Antônio ali. Tá? José diminuiu o risco. Assim, com base nessa situação que nós falamos, descrita, aí com toda a base na teoria da imputação objetiva, mesmo que José tenha ali uma relação de causalidade entre a lesão, né, entre a sua conduta e o resultado lesão, mesmo que exista nexo de causalidade, ele não pode responder porque ele diminuiu o risco ali, ele evitou a morte do seu colega Antônio. Tá? Então, vamos aqui verificar as alternativas. A letra A, José praticou lesão corporal e lesão tanto dolosa e culposa? Não, por mais que ele tenha feito ali, ele fez voluntariamente, né? A questão mesmo, a parte culposa, existe a voluntariedade, mas aqui não se amolda. Então, nós temos que cortar logo os dois itens aqui, porque não se amolda a relação de lesão corporal, nem culposa e nem dolosa. Tá?
O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e a sua conduta, ou entre a sua conduta e o resultado, né, existe nexo de causalidade. Sim, houve um nexo de causalidade, mas ele não pode ser imputado pela teoria da imputação objetiva, que ele diminuiu o risco, evitou um mal maior. Então, essa letra C é a alternativa correta. Ou a letra D, o resultado pode ser imputado a José, que agiu com excesso e sem observância do devido cuidado. Isso aqui estaremos trabalhando com culpa, né, senhora? E aqui nós já falamos que ele não age nem por culpa dolosa e nem por culpa com dolo, né? Não age nem com dolo nem com culpa, né? Ele agiu bem antes, a teoria da imputação objetiva é bem antes do dolo e da culpa, ela trabalha ali em relação bem antes disso aí. Tá? Na verdade, a teoria da imputação objetiva deveria ser a não imputação objetiva, não imputar ao agente um crime, tá? Deveria ser nessa linha, e não teoria da imputação objetiva, deveria ser teoria da não imputação objetiva, tá? Mas cada um tem o seu entendimento aí. Essa questão aqui é um pouquinho extensa, vamos tentar resumir, depois os senhores, com muita calma, dê uma olhadinha, bem dizendo que Maquiavel ele é industrial e ele tinha ali, ele trabalhava com fabricação de pincéis, né? De pincéis, né? Para fazer os pincéis, ele utilizava os pelos de cabra. E ele tinha que utilizar produtos desinfetantes para tirar alguns micro-organismos que poderiam causar ali, se não tivesse feito, né, a desinfetação, esses micro-organismos, em contato com o ser humano, ele poderia causar a morte de nós humanos, né? Então, ele, para evitar gastar menos custo, ele não utilizou desse material desinfetante. E acreditando que os seus funcionários eram dotados de boa saúde e tal, e não fosse acontecer nada, né? Mas, no entanto, aconteceu a morte ali de de 4 funcionários, vindo a óbito os 4 funcionários que teve contato com esse material. Mas aí, no final, vem dizendo que houve ali, na verdade, os micro-organismos já estavam resistentes a esses produtos desinfetantes. Então, mesmo que ele fizesse todo o processo, os funcionários, com contato com esses pelos de cabra, iriam morrer do mesmo jeito, tá? Então, para ver ali o nexo de causalidade, o chamado nexo normativo, a teoria da imputação objetiva, ela trabalha com o chamado nexo normativo, tá? E, consequentemente, para poder imputar o crime a alguém, deve observar se a pessoa criou ou incrementou um risco proibido. Isso estão trabalhando dentro da teoria da imputação objetiva. A pessoa, a gente criou ou incrementou um risco proibido? Vamos perguntar assim. No caso de Maquiavel, ele criou ou incrementou um risco proibido? Ele incrementou, ele aumentou, ou seja, mesmo ele fazendo ou não fazendo a desinfetação, iria ocorrer do mesmo jeito, tá? E vem outra pergunta que se faz. Ele não adotou a conduta para diminuir o risco? Ele realmente não adotou a conduta para diminuir o risco, mas aconteceria do mesmo jeito, senhores. Ia acontecer do mesmo jeito. Não aumentou o risco permitido para que eu seja imputada a teoria da imputação objetiva, eu tenho que aumentar o risco permitido, eu tenho que ultrapassar o risco permitido, tá? A violação, o que realmente é a norma protegida, a violação, nesse caso aqui, vamos observar com muita calma que não houve a violação, porque tanto ele limpando ou não, matando os micro-organismos, eram resistentes, continuariam ainda a causar o dano a nós seres humanos. Tá? Então, a conduta de Maquiavel não procede, a conduta de Maquiavel de não proceder ao tratamento de material desinfetante ali para realizar a limpeza, não incrementou, ele não aumentou o risco permitido. Esse critério é utilizado por Rechin, lembra que nós falamos de aumentar o risco permitido? Vai até aqui, até o limite, eu não ultrapassei o risco permitido? Realmente é o que aconteceu aí, tá? Então, aqui vamos, com muita calma, dar uma olhadinha na nossa questão, que é muito extensa, leiam com calma aí, e vocês vão observar tudo isso que eu falei. Aí vem dizendo, na letra A, alternativa A aqui, ó, vem dizendo, pelos estudos acerca da teoria, né? Vem dizendo aqui, ó, opa, vai, meu pai, vem cá.
Aqui, ó, acerca da imputação objetiva, novamente aqui, é correto afirmar que Maquiavel deve realmente responder por homicídio culposo na modalidade culpa consciente, até para a nossa teoria aqui, em relação a que não considerasse a teoria da imputação objetiva, vamos trabalhar em relação à culpa consciente, culpa inconsciente, e poderia até ser enquadrado aqui, mas não é o caso, porque estamos acerca da imputação objetiva, tá? A teoria que temos que trabalhar. A letra B, não praticou o fato típico, sendo amparado pelo princípio da confiança. Já falamos lá em princípio da confiança, naquela questão lá da Jane e da Lorena. Não houve princípio da confiança, ele não pode trazer à tona, a trazer aqui o chamado princípio da confiança. Agiu dentro do risco permitido? Aí eu abro aqui o parênteses. Ele agiu dentro do risco permitido? Não, não, não. Aí a pessoa faz, mas agiu dentro do risco permitido. Não, mas não agiu, porque ele não fez o tratamento devido de utilização lá da ação de desinfetante, tá? Então, por ele não agir daquela maneira, ele deveria fazer, ele deu ali vamos dizer, sorte, né, de que foi constatado que os micro-organismos que existem ali nos pelos de cabra estavam resistentes, né? Então, ele, na verdade, ele não agiu dentro do risco permitido, ele não agiu. Ele ultrapassou ali a questão do risco permitido, mas por conta da resistência já dos micro-organismos, né? E mesmo ele fazendo ou não fazendo, então ele não incrementou o risco, ele não aumentou esse risco, tá? E aí vem a letra D, não pode ter o fato imputado a si, pois sua conduta, realmente a sua conduta, não incrementou o risco já existente. O risco já existia, e ele não aumentou. Aumentaria se realmente os micro-organismos não fossem resistentes, fosse comprovado que os micro-organismos poderiam ser mortos ali, né? Poderiam ser destruídos por conta da ação desse desinfetante. Tá? É uma questão muito legal, então aqui ficaremos com a letra D, que é a nossa alternativa mais apropriada à questão acerca da imputação objetiva. E aí nós vamos agora vir aí trabalhar com as teorias de nexo de causalidade, de causa e efeito, em relação às nossas teorias. Não estamos mais trabalhando com a teoria da imputação objetiva. A questão um pouco recente, 2019, e vem dizendo ali muita informação, vem dizendo que após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, tá? O Jonas tinha apenas intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo. Então, ele tinha somente essa intenção aqui, ó, de causar lesão. Vamos ver o dolo de Jonas, que é o chamado animus laedendi, ânimo de causar lesão. Ele aplica um golpe em Leonardo, causando a fratura do seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica. Optou por um tratamento mais conservador, com analgésico, parador, e permitiu que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar o devido cuidado exigido, ministrou sem observar o devido cuidado exigido. Ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara. Ele foi lá e informou, o Leonardo informou, olha, eu sou alérgico, não posso tomar esse tipo de medicação. Mas mesmo assim, por um descuido, foi ministrado esse remédio. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático e evoluindo, né, e vindo a óbito, aí fechou glote, aquelas coisas todas, tá? E aí vem perguntando ali e vem alegando aqui, ó, Jonas deverá alegar que a morte, né, senhora, e o senhor como advogado, Jonas deverá alegar a morte de Leonardo decorrente da causa superveniente, tá bom? A causa superveniente. Só para fecharmos aqui, começar a abrir a responder essa questão, a pergunta que se faz logo de início, é uma causa superveniente absolutamente independente ou relativamente independente? Para ter noção desse entendimento,
se quando é absolutamente independente, ou relativamente independente, eu tenho que tirar a causa para verificar a chamada concausa. Se eu tirasse a realização ali de Jonas a ter intenção de causar lesão, se eu tirasse essa ação de Jonas, o Leonardo estaria no hospital? Não, não. Se eu tirando a ação, se eu tirando a causa ali, e não existindo mais a concausa, eu estou na chamada relatividade independente, tá? E a ponto que, se eu tirar essa aqui, o resultado aconteceria do mesmo jeito, estou ali em questão de absolutamente independente, em questão, considerando a superveniência, no caso aqui, superveniência absolutamente independente. Então, é a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça. Então, aqui a questão, nós estamos aqui levando em consideração que a letra A aqui já não é a nossa resposta, tá bom? A letra A já não é a nossa resposta. Absolutamente independente. Foi relativamente independente. Então, pode ser essa, pode ser a C e pode ser a D. Pode ser a D. Mas aí vamos, senhores, trabalhar com muita calma aqui, que é muita informação, mas vamos com calma aqui responder passo a passo. Vamos ao caso aqui. O Jonas agiu somente com a intenção de causar lesão. Causando essa lesão, a fratura, né, de um braço de Leonardo, que foi encaminhado para o hospital, e ocorreu o quê? Ocorreu um erro médico, acabando ali tendo um choque anafilático e o Leonardo vindo a óbito, tá? Logo, o dolo de lesionar, o dolo de Jonas de lesionar ali o braço dele ali, que é o ânibus laidente que nós falamos, deve ser responsabilizado sim a Jonas, tá? A responsabilidade ali de uma lesão corporal, tá? Aí não tem como dizer que não. Aí a primeira pergunta que você faz, novamente, aquela primeira pergunta, essa causa é relativa ou a causa é independentemente, absolutamente independente? Nós vimos que é relativa, tá? Então, assim, é uma causa supervenientemente relativa, independente. Superveniente por quê? Porque a fratura ali, a fratura de Jonas causou o encaminhamento do Leonardo para o hospital, e, em consequência, foi dado um medicamento errado, e aí ocorreu a morte do colega Leonardo, tá? Infelizmente, é uma causa ali relativamente independente da ação do médico de ter prescrito um medicamento ali que não era apropriado a Leonardo. E o que causou, então, a morte de Leonardo? O que causou a morte de Leonardo foi o erro médico. Não temos como fugir disso. O que causou a morte de Leonardo foi ali o braço? Não, ele recebeu alta, foi para casa, em 15 dias estaria pronto ali. Mas foi o quê? A causa foi a chamada concausa, foi o erro médico. Então, o superveniente erro médico causou a morte de Leonardo, causou. O erro médico é uma causa relativamente dependente ao golpe realizado por Jonas. Sim, é desse mesmo modo aí. Essa superveniente causa do erro médico produziu por si só o resultado morte? A pergunta que eu lanço para os senhores, as pessoas vão dizer, sim, a causa do erro médico por si só ocasionou a morte de Leonardo. Tá? E aí vem uma pergunta para aprofundar mesmo. Essa superveniente causa do erro médico era previsível? Era previsível? Se não fosse previsível, a causa superveniente produziu por si só o resultado. Não era previsível eu levar uma pessoa para o hospital, não é previsível levar uma pessoa para o hospital para tratar de uma fratura e ocorrer erro médico. Não todo dia que existe isso, que um médico erra. Não pode, o médico não pode errar, não pode, mas acontece erro. Entendeu? Então, não é previsível isso. Se não é previsível, a causa superveniente produziu por si só o resultado. Pega aí, senhores, o parágrafo 1º do artigo 13. Abra aí, eu dou um tempinho para os senhores pegarem aí. Diz lá que a superveniente ou a superveniência causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só, por ela mesma, aquela causa ali do erro médico, somente por ela só, por si só, ela produziu o resultado.
Então, os fatos anteriores, entretanto, serão imputados a Jonas, que foi da lesão ali em relação a quebrar o braço de Leonardo, tá? Então, o erro médico produziu por si só o resultado morte de Jonas. Infelizmente, é o que aconteceu, tá? E aqui estamos diante dessa, tudo que nós estamos falando, dessa parte aí do parágrafo 1º do artigo 13, estamos diante da chamada teoria da causalidade adequada. Anote aí, teoria da causalidade adequada, que é previsto justamente no parágrafo 1º do artigo 13, que por si só, a causa ali, que por si só causou o resultado. Houve quebra do nexo de causalidade. Responde tão somente o Jonas por lesão corporal, pelo que realizou, tá bom, senhores? E aí, vamos aqui, sabemos que é relativamente dependente, devendo ocorrer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguido de morte, já que a morte teve relação com a conduta inicial. Não. Ele apenas, a intenção de Jonas era apenas o quê? Causar lesão corporal. Então, ele não pode ser a da questão corporal seguida de morte. Não pode, senhores, tá? A ser relativamente dependente, que por si só, causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio culposo. Não vamos tratar de homicídio culposo. A intenção de Jonas era causar lesão, ânimos laidendi, senhores. A letra D vem dizendo que relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte, que o resultado morte foi imputado ali ao erro médico. E aí, que nós vamos terminar numa pausinha, vamos continuar, ainda temos 5 questões aí para trabalharmos de nexo de causalidade. É muita informação, é muita coisa, mas continue, que eu acredito que os senhores, sabendo, estudando, aprofundando um pouquinho, e irão fazer uma excelente prova aí de primeira fase, que são essas provas aí que caíram em exames anteriores, e também trazer isso para fazer questões discursivas e colocar isso num papel com muita tranquilidade. Fiquem com Deus, senhores. Aí, acompanhem já, dê uma estudadinha e acompanhem no próximo bloco aí, que dividimos esse bloco de nexo de causalidade em 2 blocos, para não ficar tão maçante, tão pesado. Até o próximo, senhores e senhoras.